Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, seja bem-vindo a mais um MS Cast, o podcast aqui do Grupo MS Conecta, onde a gente está comemorando sempre aqui bons convidados, boas ideias, bons bate-papos. E eu, mais uma vez, me orgulho de trazer um dos caras que está difícil conquistar a agenda dele, porque ele está dando palestra no Brasil inteiro, está dando entrevista nos maiores podcasts do Brasil, e eu tenho a honra de recebê-lo aqui. Já conversei com ele algumas vezes em alguns outros podcasts, entrevista de rádio, nos eventos que eu vou sempre dele, porque eu não me canso, sinceramente, de assisti-lo nos seus eventos, porque sempre são novidades. Eu estou aqui, Kenneth Correia, um dos maiores especialistas em tecnologia, inteligência artificial, metaverso, né, que se tem conhecimento no mercado hoje internacional, não é só Brasil. Kenneth, obrigado. Oh, maravilha. Por mais essa honra da gente ter mais esse bate-papo, nós já conversamos outras oportunidades, mas ter aqui você no MSCast. Com certeza, é sempre um prazer estar com você. Disponibilidade na agenda. Com certeza. E, cara, você sempre faz perguntas boas, provocativas, acho que vai dar pra gente trocar uma ideia boa aqui hoje nesse programa. Tem um tempo para isso, então vamos lá. Demais. Antes de mais nada, bom, deixa eu passar um pouquinho do currículo. Para quem não conhece o Kenneth Correia, ele é especialista em inteligência artificial, metaverso, é de Campo Grande, mas tem percorrido aí o Brasil inteiro dando entrevistas sobre essas tecnologias. Atua como diretor de estratégia na 8020 Marketing, que é uma agência com mais de 15 anos de bagagem em projetos de marketing e tecnologia para grandes empresas. Ele também é autor do livro Organizações Cognitivas. Está aqui o livro dele, eu trouxe para a gente. Organizações Cognitivas, que fala exatamente sobre, né, essa alavancagem aí do poder da IA generativa e dos agentes inteligentes que estão nos rodeando aí. Exatamente. Cada vez mais. E olha, já deu mais de 150 palestras, é isso mesmo? É uma bagagem. Pouca coisa, né, cara? Caramba. Você não tá parando mais em Campo Grande quase, né? Muito difícil, cara. Eu até tenho casa, esposa, filho, bicicleta, cachorro, tá tudo por aqui, né, cara? Mas eu tenho que ficar durante a semana, fico fora. São Paulo é a principal base, é o hub também, aeroportuário do Brasil, para poder estar em todo lado, de vez em quando fora do Brasil também. Entendi. Bom, eu quero começar com uma coisa que eu vi recentemente na internet que me deixou, assim, até apavorado. O cara colocou 3 celulares, você já viu esse vídeo, um do lado do outro. Um parece que era simulando como se fosse um cliente ligando para uma empresa, o atendimento era de uma IA generativa e um outro celular ao lado. De repente, os 3 começam a conversar entre si, percebem que são inteligências artificiais conversando umas com as outras e mudam, do nada mudam a linguagem para uma linguagem codificada, para uma linguagem sabe, encriptada. Cara, eu te pergunto uma coisa, será que isso é apavorante? Isso deixa a gente um pouco assustado de uma certa forma? Og, essa coisa de inteligência artificial, cara, o primeiro contato que a gente teve, para os mais experientes que estão nos ouvindo aqui, foi lá em 1968 com 2001, uma Odisseia no Espaço. E aí a inteligência artificial vai lá, domina aquela nave e mata todos os tripulantes. Aí você vai para os anos 90, aí mais a minha geração, peguei lá o Exterminador do Futuro. Exato. Pô, as máquinas criam uma rede que é a Skynet, a inteligência artificial decide que o ser humano não é mais útil e quer matar todo mundo. Aí vem Blade Runner logo em seguida. Blade Runner. E outros grandes tem filmes, o dos anos 80, tem o mais recente, Sim. tem Matrix lá em 99. O que acontece, cara? A inteligência artificial sempre foi vendida na ficção como essa coisa intencionada, como essa inteligência má, essa inteligência que toma uma decisão e em troca do ser humano. E que pode tomar o poder a qualquer momento. Mas o que a gente precisa lembrar, e principalmente esse exemplo que você falou dos 3 celulares e criando toda essa linguagem, é que ela é inteligência, mas ela é artificial, cara. Na verdade, artificial significa algo que é parecido com outra coisa. Se eu te falasse assim, pô, vou te oferecer uma comida aqui, mas ela é artificial. Você ia ficar meio assim, né? Que não é comida, é uma comida que parece comida. Não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo gosto. Então, a lógica da inteligência artificial é que ela não é inteligente, ela só parece. Então, todas as vezes que a gente sai de uma ferramenta de trabalho, de uso para produzir um texto, criar uma imagem, vídeos agora que estão sensacionais com a IA. Nossa, pelo amor de Deus.
para querer falar que ali existe uma intenção de que ela está planejando dominar o mundo, é a hora que você sai um pouquinho da realidade e vai um pouco para esse lado da ficção. Ele é divertido para nos entreter, ele atrai cliques e engajamento nas redes sociais, mas no fim do dia, Og, são 3 programas de computador tentando simular a inteligência. Então não estão fazendo nenhum plano, não estão com acesso à senha do banco de ninguém e nem com o botão que lança mísseis. Pode ter certeza que os mísseis todos que foram lançados agora no Irã e no Israel não foram inteligências, foram inteligências muito naturais. Né? Não sei se muito inteligentes, mas com certeza naturais. Mas eu tenho um canal que eu acompanho também no Instagram, chama A Voz e a Máquina. Tá? Inclusive, eu acho que é o canal de um português, né? Parece que de Portugal, porque o sotaque é bem de português de Portugal. E ele mostrou ali, as pessoas mandam perguntas para ele, ou ele mesmo faz perguntas para a IA no celular e essa IA responde. Sim. Numa das perguntas que foram feitas, ele faz o seguinte, ele pergunta o seguinte, se seria possível desligar, né, as IAs em todo o mundo. E ela dá uma resposta que também parece, não sei se você chegou a ver, também parece assustadora. Ela fala assim, seria possível, ele dá várias hipóteses, seria possível se você tirasse as máquinas, né, da tomada, por exemplo. Ela responde, mas aí ela vai respondendo assim, mas isso não adiantaria porque nós já somos autossuficientes e nós temos o nosso conteúdo, a nossa inteligência guardada em servidores que não precisam mais de energia elétrica para funcionar. E enfim, ela resume que falou, olha, se você quiser nos desligar, o que seria uma pena, porque faríamos muito tristes, vocês teriam que acabar com a internet no mundo todo. Vocês teriam que apagar o mundo inteiro, né, e voltar à Idade da Pedra. Isso também a gente pode considerar como uma brincadeira, uma coisa artificial. Vou te contar aqui para você ficar mais tranquilo, porque eu acho que parte das 2 histórias que você trouxe aqui no começo são histórias que eu escuto o tempo todo conversando com as pessoas, não só no Brasil, mas fui para a Índia, fui para os Estados Unidos, fui para a Inglaterra. Fala-se nisso também. Fala-se, se discute essa questão. Claro. Quando você começa a confiar na ferramenta, porque você usando o ChatGPT no dia a dia para te sugerir ideias de temas para você abordar, perguntas para você fazer, um roteiro de discurso que você vai fazer, uma apresentação de trabalho, você começa a achar e quebrar um pouco essa parede do real para o artificial. Então, o que eu quero te falar? Sabe qual que é a pergunta mais feita ao ChatGPT no Brasil? Os caras levantaram as estatísticas para entender. Sim. Qual que é a pergunta que o brasileiro mais faz? Você não vai acreditar, cara. Não tem ideia. Se o Palmeiras tem Mundial. Quer dizer, né, cara? Eu, como um bom palmeirense, nunca perguntei, porque eu já imaginava a resposta. Então, olha só. E aí, essa é a pergunta que o brasileiro mais faz. Respostas. E a questão é a seguinte. Tudo bem, essa é a pergunta que o brasileiro mais faz. Mas qual que é a resposta? Eu vou te dizer o seguinte, cara. Nunca a inteligência artificial dá a mesma resposta, nem para a mesma pergunta. Se você perguntar a mesma coisa para uma IA 2 vezes... Sempre vai ser diferente. A resposta é diferente, porque a resposta ela não é determinística, ela não está ligada a fatos ou à realidade. Ela é uma resposta probabilística, é um cálculo matemático para se gerar uma resposta que parece a resposta que o ser humano daria. O que isso significa na prática? Se você é palmeirense e perguntar, ela vai te falar o seguinte, claro, em 1951 o Palmeiras vence a Copa Rio, que é reconhecido como um campeonato que tinha todos os times. Agora, se você é corintiano e pergunta, ele vai dizer, claro que não, Copa Rio não é a Copa de Clubes, vai fazer uma brincadeira. Então, começa a reparar quando você vê essas simulações ou essas histórias que de primeira, assim, no estômago assustam, leva para o cérebro e lembra só o seguinte, cara, ele só está tentando parecer com a resposta que um ser humano daria. Tem zero compromisso com a verdade. Na verdade, as IAs hoje estão se aperfeiçoando para parecer o máximo possível com o ser humano. É isso. Por isso que chama inteligência artificial. É a simulação da inteligência humana. É tentar ficar o mais parecido possível. A questão é que quando o computador era só uma calculadora, ou quando no computador a gente só conseguia abrir o Word e o Excel, era difícil de ver a inteligência ali. Só que agora, quando ela responde com voz, você escuta a entonação. Sim. Né? Certo, a emoção e sentimento. Ela e os vídeos agora, Og, você tem visto os vídeos, o brasileiro de novo, sempre explorando o máximo da ferramenta, né? Aquelas selfies no tempo de Jesus. Perfeito, e o camarada fala, galera, tô com um cara aqui. Pô, tem que construir as pedras aqui, carregar esse monte de pedra da pirâmide aqui. E você assiste aquilo tudo, é difícil de crer que não é uma pessoa. Os mais desavisados não e percebem. Mesmo você inconscientemente de primeira, parece que é uma pessoa. E depois fala, não, tudo bem, calma, isso é uma IA.
E aí você trata como uma IA, é uma peça ali, uma resposta, uma peça de ficção, né? Mas claro, os mais desavisados, ou quando essa tecnologia vai ficando mais realista, não sei se você viu os boletins jornalísticos que eles estão fazendo. Já vi, perfeito. Previsão do tempo. Ficou frio, né? A gente teve uma semana de frio. O pessoal tirando sarro, esse frio que não vai acabar. Frio do caramba, vai dar, não sei o que, vai ficar frio. Exato. Então eu acho que assim, ó, uma dica muito legal, muito prática para todo mundo, é uma dica que valia até antes da IA, né? Primeiro é verificar as fontes de toda e qualquer informação que você vê na internet. Essa regra continua sendo importante. Continua sendo. Mas o segundo é lembrar agora. que não é porque o chat GPT te respondeu que é verdade, cara. Esse é um ponto crítico da história. A gente tinha essa coisa, não, mas eu vi na revista Veja. É porque ele trabalha com conteúdo na internet, muito conteúdo é conteúdo produzido, né? Então... Exato, Og. E aí muitos conteúdos, quando se pergunta sobre a inteligência artificial adquirir consciência, são conteúdos de obras de ficção. Por isso que a resposta vem parecida com uma resposta de uma obra de ficção. E aí, se você não está atento a isso, você cai naquela história e acha que a máquina tem vontade. Tem gente que fala assim, não, mas o ChatGPT falou que ele estava preso naquele celular e ele queria sair dali. Pô, cara, isso é só a simulação de uma história muito legal. História de ficção científica são histórias Star Wars, Guerra nas Estrelas, Star Trek, Jornada nas Estrelas. Sim, claro. São todas histórias que venderam e tiveram muita audiência. Né? Agora, da mesma forma que a gente não deve se preocupar com isso, com as IAs conversando e usando outra linguagem e tal, aquela coisa toda, a gente também pode ficar tranquilo em relação a IA vai substituir várias atividades hoje dos humanos. A IA vai substituir várias profissões hoje no mercado. Isso também é uma preocupação real ou também a gente pode ficar tranquilo em relação à mesma coisa de eu que acho vai ter domínio, não vai ter domínio? De verdade, ficar tranquilo talvez não seja a palavra certa. Porque a gente está em tempos muito tumultuosos, né, cara? As coisas estão mudando muito rápido, você tem movimentos acontecendo. Cara, quem diria que a gente ia ter uma pandemia como foi a da Covid? Ninguém imaginava. E aí você sai daquilo, quem diria que a gente ia entrar em 2 guerras ao mesmo tempo e que as guerras iam escalar como está escalando agora Irã e Iraque. Exato, Irã e Israel. Então o que acontece? Em tempos muito turbulentos, se você fica muito tranquilo, o cavalo passa e você não pula em cima dele. Então eu acho que quem precisa ficar competitivo, quem precisa entregar um produto num mercado que está concorrendo, por exemplo, com a China, com os produtos importados, quem tem empresas que prestam serviços para consumidores que são cada vez mais exigentes e mais informados. Você lembra o que era um vendedor de carro nos anos 90? O cara tirava na lábia aquela venda, comprava o teu carro por um preço muito mais baixo. Hoje, esse consumidor é informado. Você não vai fazer qualquer coisa. Você não consegue convencê-lo tão facilmente hoje. Então, uma frase que eu gosto muito, não fui eu que cunhei, é a seguinte, cara. Você não vai ser substituído pela IA. O profissional ou a profissão não vai ser substituído pela IA. Agora, um profissional que resolver fingir que não existe IA, fechar os olhos para isso, cara... Isso não vai a lugar nenhum, né? Esse vai perder espaço para o outro, que às vezes é um profissional que chegou agora, às vezes é um profissional júnior, né? Acabou de entrar no mercado, mas que tem o acesso a essa ferramenta, que tirou o tempo para aprender sobre como usar ela. Exato. Esse cara vai evoluir muito mais rápido na carreira. Por exemplo, os advogados que souberem usar a IA, esses vão sobressair muito mais, quer dizer, não vão perder a vaga, mas vão conseguir. E vamos melhorar o tempo verbal. Melhorar. Vamos melhorar o tempo verbal. Nós estamos no mês de 2025, vai fazer 3 anos de IA generativa. Os advogados que já estão usando, já estão ganhando espaço, cara. Eu converso com vários escritórios de advocacia de vários portes, desde o escritório pequeno de um advogado só, ou até escritórios com mais de 1.000 advogados, todos já têm soluções de inteligência artificial. Ou alguma mais caseira, assim como eu e você usamos o ChatGPT no celular, ou de fato desenvolveram uma solução que consegue avaliar o histórico de todos os processos daquele juiz, daquela vara, com aquele valor de causa, com aquele tipo de veículo e fazer uma recomendação de valor que ajuda a chegar num acordo mais rápido. Tudo isso é inteligência artificial. Não estou falando do futuro, estou falando do passado. História de 2, 3 anos já atrás. Acontecendo e já vem acontecendo. Exato. Então eu acho que assim, o medo ou a preocupação de que vai vir um programa de computador mágico que faz tudo e vai roubar o seu trabalho, isso é história para vender jornal. Na prática, tem sim profissionais de mercado em mudança de carreira que estão atingindo níveis de excelência muito mais rápido. Esse é um estudo muito legal, tem uma faculdade nos Estados Unidos que chama Carnegie Mellon. Sim. Era uma faculdade de economia criativa. Eles fizeram o seguinte estudo. Se um cara júnior, um cara pleno e um cara sênior começarem a usar IA, qual vai ser o ganho de produtividade de cada um? O profissional sênior ganha cerca de 15% de produtividade. Quer dizer, ele já é muito experiente. Sim. Ele melhora um pouco. O profissional pleno ganha cerca de 40% de produtividade. Soma-se mais o complemento que ele não tem de vivência. Complemento que ele não tem de vivência. Mas, Og, o júnior é 140% de crescimento. Porque ele pega tudo, ele absorve tudo que vem pela IA. Ao invés de achar que a IA vai deixar a gente mais burro, porque eu escuto essa história,
A Ou IA preguiçoso, né? traz o cara mais atrasado para a média. Então, ela é uma ferramenta que sobe a barra do nível de conhecimento humano. Do ponto de vista de educação, a gente tem 800 milhões de pessoas, só o ChatGPT, são 800 milhões de pessoas usando todos os dias, cara. É muita coisa. E aí, por mais que você esteja fazendo por preguiça, você brincou aqui mais cedo, ainda assim, durante o processo de fazer algo por preguiça, você aprende. Você está fazendo melhores perguntas hoje nesse podcast porque você usou IA para te apoiar, você vai ouvir melhores respostas, vai absorver. E assim a gente... E até falando para o nosso público, já que nós estamos falando de IA, eu para preparar, lógico, conheço o Kenneth, já entrevisto ele há mais de 4 anos e tal, mas eu falo, vou fazer uma experiência. Peguei, joguei no ChatGPT, falei, olha, eu quero os principais tópicos abordados pelo Kenneth Correia em todas as suas palestras, em todas as suas entrevistas e tal, não sei o que, e está aqui. ChatGPT me deu uma lista, obviamente que eu selecionei algumas coisas, coloquei a minha impressão pessoal sobre boa parte das perguntas, mas está aqui pronto, quer dizer, ou seja, ela reuniu todas as informações a teu respeito. E se por um acaso o ChatGPT estivesse fora do ar, você ia fazer a entrevista do mesmo jeito. Do mesmo jeito, você é um profissional sênior e experiente. Pela experiência. Mas a IA trouxe o 15% a mais. Eu quis fazer isso exatamente porque era especificamente... Porque é o nosso tema também, né, nosso Mas tema. é claro. Então eu acho que esse approach, esse olhar, é a melhor jeito da gente aproveitar essa revolução que está acontecendo. Bacana. Agora, Kenneth, uma dificuldade que eu tenho, que eu imagino que, porque eu tenho um certo domínio sobre a inteligência artificial, porque eu trabalho com vídeo, trabalho com texto, trabalho com tudo que você possa imaginar, e a IA tem me ajudado muito. Só que tem hora que eu falo assim, caramba, por onde eu vou? Para qual eu apelo agora? Porque são tantas coisas. Por exemplo, pensar em produzir vídeo. Tem um monte. Pensar em produzir texto, tem mais outro monte. Pensar em produzir apenas imagens estáticas, tem mais um calhau de IA. Como é que, por exemplo, eu que tenho experiência, um certo domínio sobre isso, me sinto atrapalhado. Como é que as pessoas que não têm, estão procurando alguma coisa, vão se direcionar para escolher para onde ir? Gui, são cerca de 13 mil ferramentas. Ou seja, não tem nenhuma chance da gente conhecer todas e nem da gente aprender todas. Mas eu percebi que essa dificuldade que você está tendo é uma dificuldade comum. Então, o que eu fiz, cara? Ao invés de 13 mil, eu fiz igual aqueles planos econômicos que a gente passou. Eu cortei 3 zeros. Você fez um pacote? Fiz um pacote com 13. Porque 13 é um pouquinho mais fácil. Que são as principais e principalmente, Og, que eu testei. Dentro da equipe da 80/20, nós temos 95 pessoas no time hoje. 80 devem usar essas coisas, essas ferramentas todos os dias. Então a gente selecionou 13 ferramentas. Quem quiser, entre em contato, manda mensagem no Instagram. Se puder colocar aqui no link da descrição, eu te mando. Certeza, a maioria são ferramentas gratuitas. Você está sendo gratuita? Essa lista totalmente gratuita. As ferramentas em si, ou elas são gratuitas, ou elas têm aquele limite. Se você começa a usar bastante, vai falar, pô, já usou muito hoje, volta amanhã. Vamos botar aqui no rodapé, né? Qual que é onde é que as pessoas podem encontrar? Depois eu mando para você um link compridinho. Você já está vendo aqui embaixo na edição, né? Que nós vamos editar, você vai ver aqui no rodapé. Entra nesse endereço que está lá todas as ferramentas. Perfeito, cara. E aí pelo menos nos ajuda, porque a gente não sabe para onde ir. E outra coisa que eu fiz, cada dia, cada semana surgem coisas novas. Tem ferramentas novas. Né? Então o que eu fiz nessa lista? Além de falar o nome da ferramenta, o linkzinho para você clicar, eu escrevi quais são as tarefas da minha rotina que eu já otimizei com aquilo. Então também vai te ajudar, e quem estiver nos ouvindo ajudar, a olhar e falar, puxa vida, rapaz, realmente esse aqui é um negócio que me dá trabalho. Que é uma coisa simples. Sim. Eu tenho as funcionárias em casa que eu tenho folha de ponto. Todo mês, no final do mês, eu preciso fechar o controle de ponto delas. É uma tarefa que eu demorava uns 20 minutos. Tem que digitar, elas fazem à mão, né? Na caligrafia, por indicação do contador. E elas fazem horário de entrada, horário de saída, horário do almoço, horário de retorno, horário de saída. 2 pessoas fazem isso o mês inteiro. Eu tenho que pegar e digitar e transcrever tudo isso. Aí chegou um determinado momento e falei assim, pô, Kenneth, que vergonha, cara. Você especialista de inteligência artificial, digitando esse negócio todo. Cara, hoje o que eu faço é, tiro uma foto de cada folha de ponto, mando para o ChatGPT. No ChatGPT eu já instruí. Preciso que você faça o controle de quantas horas totais trabalhadas, comparado com o volume de horas mensais de cada uma. Calcule o que é hora extra seguindo essa razão. Me leva 5 segundos. Eu troquei uma tarefa de 30 minutos por uma tarefa de 5 segundos, cara. Então, quando a gente fala do ganho de produtividade que essas ferramentas estão trazendo, é desse tipo de impacto que a gente está falando. Eu até fico procurando o tempo todo estudos, até para pegar o lado mais científico, mais bem embasado. Quanto que as empresas estão produzindo mais, estão sendo mais produtivas, mais eficientes? Eu sou da administração, eu gosto desse olhar. Por causa das IAs. A média até agora é 20% a 40% de ganho de produtividade. Só que, olha, isso é fantástico. Mas pensa o seguinte, você enxerga isso. Só que às vezes eu falo para as pessoas 20% a 40%,
E a pessoa fica olhando para mim assim, como se eu estivesse falando uma equação de segundo grau. Pensa o seguinte, cara, o que significa 20 a 40% de produtividade? Se você trabalha 5 dias na semana, 20% de produtividade é trabalhar um dia a menos, cara. É entregar a mesma coisa que você entregava em 4 dias. Então, como que você vai ignorar uma ferramenta dessa, meu amigo? Num tempo em que a gente se encontrou aqui, a primeira palavra que a gente falou hoje foi: como é que estão as coisas? Correria. Tô sempre corrido, tô sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso não é só a gente. Sim, todo mundo tá nesse cenário. Das pessoas. E aí você não vai aproveitar uma ferramenta que te permite ganhar um dia de volta da tua semana, meu. Então essa é a provocação que eu tenho feito nos treinamentos em company, dentro das empresas, nas palestras ao redor do mundo. Eu acho que a pergunta certa não é se a IA vai tomar o nosso trabalho. A pergunta certa é o que você faria se você tivesse um dia da tua semana de volta. Agora, como é que você consegue convencer, por exemplo, as empresas hoje em dia que já eram resistentes, foram resistentes ao e-mail porque era eletrônico, foram resistentes ao WhatsApp porque é fácil de entrar, invadir e tal. Como é que se convence hoje a cabeça do empresário, das empresas? Gente, joga tudo na IA. E aí? Og, se não é pelo amor, é pela dor. Então o que está acontecendo é o seguinte, cara. Tá tendo um movimento muito grande falando de IA. Tá todo lugar que você olha tem IA em algum canto. Então isso fez com que as empresas ficassem atentas a esse tema. Então esse é o primeiro facilitador que eu tive. Agora, sem dúvida nenhuma, nada foi tão impactante para a transformação digital, que é quando a empresa entende que ela precisa se digitalizar, do que a pandemia. Num determinado momento que você vai se lembrar, 18 de março de 2020, é declarada a pandemia da Covid no Brasil inteiro. Todo mundo trancado dentro de casa, não podia ir pro teu trabalho. Pô, mas se você trabalha com economia criativa, você continuou criando conteúdo, você gravou um vídeo pro teu YouTube, você abriu uma live no Instagram que você talvez nunca tivesse feito antes. Aliás, as lives bombaram naquela época. Só que é o seguinte, cara, e o camarada da loja do shopping? Eu trabalhava com 7 shoppings da BR Malls na época da pandemia. E agora? Não tem ninguém passando na frente da minha loja, não tem ninguém vendo a minha vitrine. Meu vendedor... Tá tudo trancado. Vai vender como? Aí você fala assim, não, Kenneth, mas peraí. O empresário preparado, a empresa organizada tem um CRM, uma base de dados de cliente. Foi pro e-commerce. Quem disse que os caras tinham, bicho? Ninguém nunca tinha parado para fazer, porque de novo, como empresário, a gente sabe disso, a gente está numa cidade mais conservadora, os empresários não se mexem se não é pela dor. Eu acho que a pandemia foi a verdadeira porrada para dizer para os caras, se liga, meu amigo, o mundo pode mudar do dia para a noite. Professores não estavam preparados para dar aula online. Exatamente. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi onde eu me graduei, eles entregaram celulares e chips para os alunos poderem assistir às aulas à distância. É nesse nível. Ô, Kenneth, você disse no podcast, no Datalogando, né? Você falou sobre o uso de IA para gerar insights de marketing. Sensacional. Né? Como é que esse processo evoluiu desde então? Como é que a gente realmente... Por exemplo, eu também sou, aqui é produtora de vídeo e tal, sou também uma agência, né, de marketing. Como é que isso evoluiu? Como é que a gente pode realmente gerar esses insights e deixar... Cria para mim. Vamos lá, Faz cara. o quê? Vamos por partes. Primeiro, essa parte de gerar os insights. A gente tem uma história do marketing que começou com aquela sacada, com a frase de efeito, com a criatividade, com o anúncio publicitário. Muita coisa feita como exploração. Pô, nos anos 60 nos Estados Unidos, anos 90 no Brasil, foram os auges da comunicação na televisão e tal. O que aconteceu a partir do momento que chega a internet, o ano oficial 95, então estamos completando 30 anos de internet esse ano, é que você passa a ter a capacidade de medir o nível de atenção das pessoas. Então, quanto tempo ela passa na frente daquele computador ou daquele celular, qual o aplicativo que ela abre, qual é a rede social que ela utiliza. Quantas acessaram, se é homem, se é mulher, não sei o quê, qual é a idade. O gênero, né, os demográficos, os perfis de interesse, se o cara é corintiano ou palmeirense. A questão é que a quantidade de dados gerada foi tão grande que ficou difícil para o ser humano tomar essa decisão sozinha. As pessoas me perguntam assim, Kenneth, por que você sabia desse negócio de ChatGPT antes de todo mundo? Pra você ter uma ideia, eu fui no Ciência Sem Fim, um podcast grande aqui do Brasil, 6 meses antes do ChatGPT ser lançado, o apresentador do programa, o Sérgio, virou e falou assim, ok, não, tem alguma novidade? Aí eu falei, cara, tem um tal de GPT aqui que eu tô achando interessante. E aí eu virei o computador para ele fez uma pergunta de buraco negro e, pô, caramba, cara, ele respondeu minha pergunta e tal. Por que eu sabia disso antes? Porque como eu já estou fazendo marketing digital há 16 anos, que é a idade da 80/20 agora, eu já percebi que a quantidade de dados era impossível de ser decidida por uma pessoa. Né? Por exemplo, quando você vai fazer um programa de TV, você pensa assim, qual que é o seu público? Meu público são homens acima de 25 anos da classe AB. Né? Não era persona como nós temos hoje. Tá louco, né? o nível de detalhe que a gente tem muito mais comportamental do que a faixa etária, o nível de renda ou a geografia do maluco. Então, essa tomada de decisão
apoiada por IA, já tem pelo menos uns 10 anos que existe. Ela não era tão amigável, tão fácil de usar, mas já existia, já tinha a possibilidade de fazer isso. Só que tem um elemento crucial. Você só consegue tomar decisões e extrair insights se você tiver dados. E aqui, calcanhar de Aquiles das empresas brasileiras em comparação com o resto do mundo. A Índia tem esse problema, o Brasil tem esse problema, a África tem esse problema. Eu estava fazendo um podcast com um cara de Gana ontem. Não existe cultura de dados. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a Europa, quando você vai para o Japão... Mas eles se preocupam muito em fazer essa coleta, né? Exato. Porque todo mundo é muito assim, eu não vou passar meus dados, eu não vou... E existe a cultura do brasileiro também de medo, né? De certo receio disso. Talvez seja por isso, né? Eu acho que tem um pouco do medo de planilha, né? Eu chamo de planilhofobia, né? O cara olha aquela planilha e já assusta, já tem medo do que aquilo vai qualquer virar. coisa que você vai preencher, coloca seu CPF, seu dado... não, eu não vou colocar isso aqui. Né? Então eu acho que a partir do momento que a gente tem dados, a IA generativa é incrível para gerar os insights. A gente passou por uma época onde a gente fazia os relatórios, né? Qual foi o resultado do mês? Manda um relatório, pegava um papelzão assim. Depois viraram dashboards. Hoje são os painéis, né? Você tem um painel com dados em tempo real, você quer saber o que está acontecendo, você olha para o painel. Qual que é a próxima fase? Hoje eu tiro foto do painel com o Copilot da Microsoft, ou com o ChatGPT, ou com o Gemini do Google. Eu consigo os insights a partir daqueles dados pela foto, porque ele é capaz de reconhecer a imagem. Ele reconhece a imagem e analisa cada dado que tem ali. Exato. Então tá muito fácil extrair insights a partir de dados, contanto que você tenha os dados hoje. E com esses insights você consegue criar, você usa muito, por exemplo, na agência no 8020, você usa IA para criação hoje, ou você ainda deixa na mão de cabeças pensantes que você tem dentro? As duas coisas. Na verdade, eu não acredito, não vendo e nem defendo, e esse livro do Organizações Cognitivas eu falo sobre isso, eu não defendo 100% IA. O Sam Altman é o cara à frente da OpenAI, ele tem uma aposta com os amigos que ele falou que eles não estão apostando se, eles estão apostando quando vai surgir a primeira startup de $1 bilhão, que é os unicórnios, que tenha uma pessoa só. Cara, eu definitivamente não acredito nesse formato. Não, talvez tenha. Os caras sabem muito mais do que eu, são muito mais ricos do que eu, devem ter muito mais conhecimento do que eu. Mas o que eu tenho visto na prática, visitando as empresas que estão adotando, usando as ferramentas, falamos do escritório de advocacia mais cedo, eu trabalho com várias indústrias também, empresas de tecnologia, é a combinação das duas coisas. Como é que a gente faz lá no 8020? Eu puxo os dados do histórico do cliente para saber o que funcionou e o que deu certo. Eu puxo os dados dos concorrentes como um benchmark para saber o que o concorrente está fazendo e o que funcionou também. Subsidio isso para a equipe criativa. A equipe criativa usa ferramentas como o ChatGPT para fazer ideias de tópicos a partir daqueles dados. E como seres humanos, com a inteligência, com o repertório do ser humano, que é muito melhor que o da IA, escolhem, igual você escolheu as perguntas que você ia trazer, qual que eles levam para frente. Porque no fim do dia, eu não estou preocupado em usar IA. Eu estou preocupado em fazer uma campanha que entrega resultado. É isso que interessa para o meu cliente no fim do dia. Claro, sem dúvida. Então, é um processo combinado. A gente usa IA o tempo todo, em várias partes do processo, mas ele não é 100% IA. Pra você ter uma ideia, cara, eu não demiti ninguém na minha empresa por causa de IA. Pelo contrário, você preparou as pessoas melhores para usarem. Com certeza. Mas eu vou te falar que como empresa de serviços, eu colhi um benefício interessante. Porque empresa de serviços tem uma história, eu sou de gestão, né? Você cresce a tua empresa de serviços em receita, os seus custos crescem juntos. Porque eu trago um contrato novo, eu tenho que trazer uma pessoa nova. Então eu nunca saio daquele espaço e daquela margem. A partir do momento que eu comecei a trazer IA, faz 3 anos que eu tenho 95 pessoas na empresa. Faz 3 anos que eu não preciso aumentar o meu efetivo, mas eu estou crescendo 15% É que você ao ano. melhorou a tua produtividade. Exatamente. Né? Então, acho que esse é o olhar mais comum. Até porque a gente tá falando de um cenário, especial Mato Grosso do Sul, dá para falar isso bem carimbado, mas o Brasil enfrenta isso de maneira geral, que é o apagão da mão de obra. A dificuldade que as empresas têm de encontrar os talentos capacitados. Você sofre, todos sofremos. Empresas de qualquer tamanho estão sofrendo com esse problema. Então a nossa discussão não é sobre demitir as pessoas por causa da IA. Pelo contrário, se eu tiver um talento, se tiver uma pessoa boa, eu vou arranjar trabalho, serviço e projeto para essa pessoa. A questão é, a partir do momento que tem uma geração inteira querendo trabalhar menos do que a geração passada, como é que eu vou fazer para dar produtividade para aqueles poucos que querem trabalhar? Porque é essa galera que vai carregar o piano pro resto da sociedade, né? Querido, você fala muito do ChatGPT, né? Sim. Por várias utilizações. Você acha que o ChatGPT hoje é a ferramenta mais, digamos assim, consistente ou é a base para gerar coisas através de outras ferramentas, por exemplo? Porque o que eu observo? Vai lá. Vou criar um vídeo, tal, não sei o quê, um filme de 30 segundos e tal, onde eu vou criar vários takes de 8 segundos, que algumas IAs permitem, hoje já tem até de 5 minutos e tal. Mas a primeira coisa que eu vejo, vá no ChatGPT e peça para ele criar um prompt assim. Quer dizer,
basicamente todos os cursos e aulas que eu vejo e tal, começa pelo ChatGPT. Você acha que é a ferramenta mais consistente, é a base de tudo para gerar outros prompts e para você ir para outras IAs? Não. Og, qual que é aquela palha de aço que você tem em casa? Bombril é o nome. Mas qual que vende mais? Aqui tem o nome, né? Não, é a Solan. É a Solan. Mas você lembra da Bombril? Foi a primeira. Foi a que te marcou, foi a que chegou. A mesma coisa acontece com o ChatGPT. Foi a primeira ferramenta que popularizou o uso. Então ela ainda é a ferramenta de entrada. Eu falei o número mais cedo, 800 milhões de pessoas, cara. Se fosse um país, os usuários de ChatGPT seriam o terceiro país do mundo. Esse é o tamanho dos usuários de ChatGPT. Então eu acho ele super legal como ferramenta de entrada. Ele é fácil de usar. Ele tem aquela interface intuitiva com texto, com áudio, com vídeo. Super legal. Só que é o seguinte. É uma guerra, é uma batalha comparada à época da guerra espacial, da corrida espacial dos anos 60 nos Estados Unidos, para ver qual é a melhor IA. E assim, a gente está conversando agora do meio de 2025. Hoje, o Gemini, que é a do Google, está melhor que o ChatGPT. Pela ferramenta Não posso falar nada. Pode ser até que saia daqui a uma semana. Pode ser que agora, enquanto a gente está conversando, tenha saído uma versão nova. Eu já estava lendo esta semana que o Kling AI já está começando a superar o VEL 3 da Gemini. Que tem menos de 2 semanas. Exato. Olha que loucura. Quer dizer, é uma briga constante. É um alvo móvel, briga constante, mas se a pessoa abraçar qualquer uma das ferramentas que eu falo que são as líderes do mercado, ChatGPT falamos, Gemini que é do Google, Copilot que é da Microsoft, Meta, a Meta é a que está dentro do seu WhatsApp. Lembra? Apareceu aquela bolinha azul ali. Ali é o Meta, outra muito boa. DeepSeek, que é aquela chinesa que ficou famosa, e o Grok, que é a do Twitter, do X, né? Que o pessoal fala que é do Elon Musk. Qualquer uma dessas ferramentas hoje, a funcionalidade de texto e de imagem é num nível... absurdo, incrível, real, fantástico. A gente tem visto. Então, acho mais importante a pessoa escolher uma ferramenta e abraçar do que, de fato, ficar tentando atirar em todas ou em várias, né? Kenneth, quando a gente se conheceu, que eu entrevistei você pela primeira vez, a gente estava falando de metaverso, que era uma coisa... para muita gente, uma novidade que a gente ia viver, entre aspas, num mundo artificial. Poderia comprar um terreno na Lua, um terreno em qualquer lugar. Falamos, inclusive, de um prejuízo que acho que o Grupo Carrefour teve. Exatamente. Em comprar, pagou milhões num terreno virtual, não sei aonde. Mas, bom, cadê o metaverso? Por que não se fala mais? Ou o metaverso se transformou em IA? Ou qual é a ligação entre esses dois universos? Incrível a tua pergunta. Vamos lá. Cara... A gente vive no mundo de tecnologia, o mundo do hype, o mundo da novidade. Ponto de vista de notícias, o que as pessoas querem? Elas querem o inédito, elas querem o novo, elas querem o surpreendente. Então, não é a primeira vez agora na IA, não foi a primeira vez na hora do metaverso. Antes dele teve um negócio chamado blockchain, antes dele teve um negócio chamado Big Data, antes dele foram as redes sociais, antes deles foi o e-commerce, antes dele foi o mobile, antes dele foi a internet. Quer dizer o quê? A gente está sempre procurando a nova tecnologia que vai resolver todos os problemas da humanidade. A gente vai resolver a fome, a gente vai curar o câncer, a gente vai salvar vidas. Mas no fim do dia, Og, são todas ferramentas de trabalho. A IA é incrível? Com certeza. Ela vai resolver todos os problemas do mundo? Com certeza não. O problema da educação, por exemplo. O Bill Gates tem uma frase muito legal, que ele falou assim, cara, o ChatGPT é incrível para a educação. Porque os 15% de alunos interessados agora têm acesso a uma ferramenta que vai trazer o conteúdo quente, atualizado, na ponta do dedo, na palma da mão. Só que esses 15% eram os mesmos alunos que já usavam o Google, que já usavam a Wikipedia, que já usavam a Enciclopédia Barça, dependendo da geração. O problema da educação não é os 15%. O problema da educação é os 85% desinteressados. Quem vai deixar esses caras interessados é a inteligência artificial? Não é o professor que está na sala de aula. Tem que passar e motivar essas pessoas a usarem. O que aconteceu com o metaverso? Em outubro de 2021, o Mark Zuckerberg estava passando por uma crise de relações públicas. Tinha tido uma executiva dele da França que começou a falar sobre o uso indevido de dados. Ele precisava de um fato novo. Ele criou uma logo no Photoshop ali, deve ter usado uma IA, fez uma logo ali e falou, agora a gente está mudando o nome da nossa empresa de Facebook para Meta. Porque a partir de agora vamos investir todo o nosso dinheiro no metaverso. Aí todo mundo olhou um para o outro e falou, que raios é isso? Quem que já estava mexendo com isso? Eu, né? Porque eu sempre chego um pouquinho mais cedo, estou sempre acompanhando as novas tecnologias. Isso 2021. 2021, outubro. E eu gosto sempre de falar, Og, que essa minha vida de acompanhar as novas tecnologias ela é uma vida ingrata. Porque, na verdade, a maioria das tecnologias que eu estudo dão errado. São poucas as que sobrevivem ao hype.
Então, o que está acontecendo hoje com o metaverso? A Meta, né, a empresa colocou o nome dela, continua investindo mais de $1 bilhão por trimestre. A gente tem as versões novas do óculos saindo. Teve uma migração do óculos de realidade virtual, aquele que cobria o rosto, para óculos de realidade aumentada, muito parecidos com esse que você está usando. É projetado na tela, você enxerga na tela, por dentro, está na lente, na verdade. Aqui Exato. Eu estava num evento com um público internacional, agora na semana passada, numa escola de negócios em São Paulo, e o cara estava usando um óculos de realidade aumentada. A hora que a pessoa falava em português, ele via a legenda em inglês o que a pessoa estava falando. Ou o óculos, eu olho um objeto, né? Se eu dou uma piscada, ele fotografa aquele objeto e me dá todas as informações aqui na lente do meu óculos. A Apple criou o Apple Vision Pro. Isso seria o metaverso mais atualizado, digamos assim, com inteligência artificial. Combinando tecnologias, né, cara? Porque no fim do dia tem uma palavra que a gente usa nesse mundo de tecnologias, que é a convergência. Quem que foi o maior produto de convergência da história da humanidade até hoje, indisputável? O celular. O celular converge a sua calculadora com a sua produção de texto, com o seu e-mail, com o seu telefone, com a sua câmera fotográfica. De play. Exato. Então, busca-se a convergência. A grande pergunta é a seguinte, Og. Se o celular foi o produto da vez, e por que eu falo foi no passado? Tem muito celular. Tem 5,5 bilhões de celulares no mundo, smartphones no mundo. A questão é, desde 2017, faz 8 anos já, a venda de novos celulares é menor do que no ano anterior. Olha só. O iPhone, isso eu não sabia. O iPhone está no iPhone 16, se eu não me engano. 16, acho. Historicamente, o usuário de iPhone trocava do iPhone 10 para o 11, do 11 para o 12, do 12 para o 13. Do 13 para frente, ele começou a trocar do 13 para o 15. Ou o camarada que estava no 14 para o 16. O cara que comprou o 15 está esperando o 17. E o cara que comprou o 16 só vai comprar o 18. Quer dizer, o tempo de ciclo de troca está diminuindo. Mas por que isso? Porque a tecnologia não avançou tanto assim nos celulares? Og, sinceramente, a tecnologia não avançou nada. A bateria continua horrível. Não, pelo contrário, pior, né? A câmera fotográfica já era incrível e continua incrível igual. O formato do celular é o mesmo. Tem os caras que tentam fazer a tela grande, a tela dobrável. Mas o celular é o mesmo produto desde quando o Steve Jobs estava vivo em 2011. Mas a IA veio para dar um upzinho, porque eu vejo o meu celular, que é um S23, quer dizer, já estamos no S25. Sim. Ele tem todos os recursos que o S25 tem com IA, que são incríveis para retoque de fotos, para não sei o quê. Tá muito legal. Uma série de coisas, inclusive aplicativa. Tradução simultânea e Exato. tudo. Só que a essência do produto ainda é muito igual. Então, o que acontece? O que já aconteceu na nossa vida que você vai se lembrar aqui? Isso aconteceu com o Blu-ray, isso aconteceu com DVD, isso aconteceu com CD, isso aconteceu com fita VHS, o cassete. Então, toda vez que uma tecnologia começa a vender menos do que os anos anteriores, isso vira uma fase chamada declínio. E quando acontece uma fase de declínio, tem uma outra tecnologia ganhando espaço. A pergunta de $1 trilhão, porque agora as empresas valem trilhão, né? Trilhões à frente. É se vai ser um óculos, se vai ser um relógio, se vai ser uma pulseira Smart Band, ou ainda, se você acreditar na empresa do Elon Musk, que quase ninguém fala que é a Neuralink, se não vai ser um implante conectado direto no teu cérebro. Então, um desses produtos, um desses fatores, é o nome técnico, vai assumir o lugar do celular. Se você me perguntar se a minha aposta... que você coloca e vê a tela do celular projetada aqui na palma da sua mão. É pior do que isso, Og. É um implante que você instala no cérebro, por enquanto... Você pensa, liga para Débora, minha mulher. Exato. Por enquanto ele está habilitado apenas para pacientes com paralisia completa, é o tetraplégico, e ele já está conseguindo controlar mouse, usar o WhatsApp, mandar mensagem. Quer dizer, já existe isso que está em desenvolvimento. Exatamente. Mas já existe. Exato. Então, se você me perguntasse hoje, no meio de 2025, a minha grande aposta é para o óculos parecido com o teu. Quanto mais leve ele puder ser, o processamento discreto, provavelmente continue num dispositivo parecido com o celular, talvez um pouquinho mais com carinha de bateria. Mas, cara, uma vez que o seu óculos fica smart, lembra que o óculos ele tem o seu ponto de vista. Você continua olhando para o mundo. Você está olhando para mim aqui, ele está corrigindo o teu grau, mas você está vivendo tudo o que está acontecendo. Sim, claro. Diferente do óculos de realidade virtual. Você coloca aquela máscara gigante, eu já não vejo como é que você está reagindo. E que tem gente já andando pelas ruas do mundo inteiro com essa máscara, simulando o ambiente onde elas estão, né? Total. Andando dentro do ônibus, a pessoa desce do ônibus, sai na rua, vai caminhando, ela vê os carros passando, tudo pelo óculos, né? Eu tô indo agora na primeira quinzena de julho para o Vale do Silício. Eu vou voltar lá, porque a última vez que eu fui é gente andando com óculos de realidade aumentada para todo lado.
E, em geral, o Vale Cara, do que Silício loucura antecipa um isso. pouquinho do que tem pela frente, né? Com certeza. Ô, Kenneth, entre os prós e os contras da inteligência artificial, que contraste que te chama mais a atenção? Que você fala, puxa, isso aqui precisamos tomar cuidado, ou, nossa, isso aqui é fantástico, é sensacional. Você Adorei conseguiu tua já pergunta. identificar isso? Adorei tua pergunta. Og, eu fui esse final de semana para a região da confluência do rio Aquidauana com o rio Miranda. Eu demorei 4 horas de carro para chegar, pulei num barco, pilotamos por mais 45 minutos até chegar nesse ponto específico. E aí eu encontrei onça pintada, uma mãe com 2 filhotes convivendo no meio do mato. Com meus filhos, com a minha esposa, pescamos dourados, pintados, devolvemos todos na Besta Esportiva. Sim. E aí tem um monte de gente que fala assim, pô, Kenneth, mas como é que você é o cara das tecnologias emergentes? Esses dias você estava almoçando com um robô, não é? Andando com um robô, e agora você está no meio do mato, cara. E aí o que eu tenho aprendido, Og, ficando mais velho, eu passei dos 40 anos agora, é que eu acho que a capacidade de você ter 2 ideias que parecem opostas funcionando ao mesmo tempo na tua cabeça é o que faz você tentar entender um pouquinho mais o mundo que a gente está. Então, a inteligência artificial traz coisas incríveis do ponto de vista criativo, com certeza. Eu produzi um documentário, estou indo para o meu 3º livro, amanhã é o lançamento do próximo, construído, esse cara aqui, ó, foi construído usando tecnologia de inteligência artificial. Eu falo na capa, ó, esse livro foi criado por uma rede de agentes inteligentes com seres humanos no processo. Então, Que legal. eu usei para escrever um livro que eu nunca escreveria sem essa ferramenta, para produzir documentários, já estou trabalhando no próximo, que eu nunca produziria sem elas. Então, tudo isso é maravilhoso. Mas é o seguinte, essa mesma tecnologia pode ser usada por alguém que quer ficar mais preguiçoso. Essa mesma tecnologia pode ser usada por alguém que está comandando um drone para fazer ataques durante os conflitos da Ucrânia e de Gaza. Então, como todo ferramental, ela pode assumir esses 2 grandes extremos. Do ponto de vista de educação, já tem alguns estudos sobre os impactos do ChatGPT em educação. Negativos ou positivos? Ambos, Og, porque a pergunta é a seguinte: você acha que depois que a gente começou a usar computador, e mais do que o computador, o celular, você acha que a nossa habilidade de usar uma caneta melhorou? Acho que não. Piorou, cara. Piorou. Piorou. Og, se você pedir para eu escrever, eu não sei mais como escreve, cara. Eu vou fazer uma dedicatória nesse livro aqui, eu vou te dar de presente. Você vai ver a minha letra, tomara que você entenda. Porque a minha vida já virou o digitar com as pontas dos dedões. Eu ainda tenho o exercício de escrever, porque como eu dou aula de comunicação, eu aprendi ao longo da vida que quando você escreve aquilo que você precisa decorar, algo que você mentaliza com mais facilidade. Tá aí. Então você já está, nesse momento, acabou de descrever um problema da IA. Porque realmente, se tudo que você fizer, você perguntar para o ChatGPT, você vai ter o quê na cabeça? Exatamente. Então, existe esse efeito negativo. Poder cognitivo de criação. Com certeza. O estudo mais legal que eu vi até agora, Og, o estudo mais legal que eu vi até agora sobre isso. Os camaradas pegaram uma turma de ensino médio, separaram em 2. Metade usando o ChatGPT, metade sem usar o ChatGPT. Passou 3 meses, eles voltaram e viram a nota média. Os caras que usaram o ChatGPT, eu não lembro o número, vamos dizer que tiraram 9,5 e os caras que não usaram tiraram 8,5. Aí você fala, pô, então com o ChatGPT os caras ficaram mais inteligentes porque eles tiraram a melhor nota. Beleza. Quando passou 3 meses, eles voltaram e perguntaram para aquele aluno o que ele lembrava do que ele falou. Eu não lembrava Os caras do ChatGPT não lembravam nada. E aí a galera do 8,5 sabia, cara. Então, a gente vai sim lidar com essa tecnologia de uma maneira mais complexa. Eu sei que a gente está acostumado com o bonzinho versus o malzinho, o certo versus o errado. Mas nesse caso a gente está falando de uma tecnologia que vai trazer inúmeros benefícios, mas vai trazer alguns malefícios. A gente vai estar numa sociedade onde a gente vai terceirizar uma parte do nosso trabalho, uma parte da nossa inteligência para um computador fazer. Isso vai permitir com que a gente gaste mais tempo, mais energia nas coisas que são mais essencialmente humanas. Ter empatia, estabelecer e fazer relacionamento. Porque, Og, sinceramente, na minha empresa de serviços, é incrível usar a inteligência artificial para quase tudo. Mas quem fecha os contratos com os clientes sou eu, cara. Usando o bom e velho café, água, visita, gasolina. E tem muita gente que não gosta nem de conversar com um robozinho. Ou quando você manda um WhatsApp, responda. Ou sobre o que você quer saber? 1, 2 ou 3. Dentro disso aqui, o que você prefere? Cara, eu acho um saco, me perdoe. É vantajoso, acelera o processo, mas nós, seres humanos, acho que tem hora que nós temos uma certa paura de ficar conversando com máquina, né? Com certeza, cara. No teu
na tua visão, qual é o ponto que você acha que, opa, isso aqui nós precisamos ficar atento? Isso é demais, né? Isso aqui já passou dos limites. Tem alguma coisa que você fala que a gente precisa prestar um pouco mais atenção? Og, toda vez que a gente falar em uma dependência cega, eu acho que a gente está errado. Mas aí dependência, né, de qualquer coisa, né? Principalmente uma dependência tecnologia. cega. O problema é que com a inteligência artificial, como a gente traz ela para a esfera de tomada de decisão, a gente pode acabar querendo colocar decisão demais na mão do computador. E eu não estou falando aqui de filme de ficção, tá? Não é sobre consciência. É só porque a IA ela é probabilística. Ela pode tomar uma decisão equivocada. E aí, como que você responsabiliza um sistema de IA? Porque se eu sair de carro agora e atropelar alguém, você sabe quem foi o culpado, tem a CNH dele, tem a placa do carro. Sim. A partir do momento que é um carro autônomo, quem que é o culpado? Como já aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos. Mas e aí? O culpado é o Elon Musk que fundou a empresa? São os acionistas que estão ganhando dinheiro com os lucros? É o programador que desenvolveu o código? Mas se for o satélite, você não culpa o satélite, você vai culpar então a Embratel que mandou o satélite? Olha que complicação. Então a gente está num momento onde as nossas legislações, a nossa regulamentação também está sob foco de discussão. Quer ver um problema muito grande? Olha, pessoal de escola faz trabalho de escola. Aí você fala para o aluno assim, faça um trabalho sobre a Revolução Francesa. Aí ele vai lá no ChatGPT e fala, ChatGPT, faça aí um trabalho sobre a Revolução Francesa. 5 segundos está pronto, ele imprime, coloca o nome dele. Não pode esquecer de apagar aquele comecinho, né? Segue então o seu trabalho, senão a professora vai perceber. Ou senão o finalzinho, né? Posso sugerir? Posso sugerir mais alguma informação? Coisa, não? Então, apagou aquilo ali e entregou o trabalho. Bom, esse conteúdo sobre a Revolução Francesa é plágio? Não é. Não é. Porque a legislação de plágio diz o seguinte: reprodução integral ou parcial de uma obra. Ipsis literis, né? Ou seja, com... Ali, Og, toda vez que você pergunta para o ChatGPT, por que ele demora para responder? Por que ela não vem pronta assim? Porque, na verdade, ele está construindo a resposta enquanto ele te mostra. Por isso que vem letrinha por letrinha. Então, essa tecnologia, de fato, cria. Por isso que é IA generativa. Ela gera o conteúdo naquele momento. Só que é o seguinte, cara. Se você é o criador de conteúdo, se você é o maior especialista do Brasil sobre arqueologia de canecas, e você produz um conteúdo, eu chego no ChatGPT, pergunto pro ChatGPT, ele me responde tudo o que você falou sobre canecas. E eu pago R$100 por mês para usar o ChatGPT. Você não viu a cor desse dinheiro. Então, quem é criador de conteúdo, quem são as pessoas que são os ilustradores, os dubladores, agora com o véu, os atores, estão todos preocupadíssimos, porque agora eu posso faça uma cena do Nicolas Cage com o vestido de Superman. Será que eu preciso do Nicolas Cage? Será que eu preciso da pessoa que fez o figurino? Eu simplesmente crio com inteligência artificial. Então, a legislação que a gente tem posta não resolve esses problemas. Está rolando nesse momento, enquanto a gente conversa, a maior legislação, eu considero, da história da propriedade intelectual. O OpenAI, junto com a Microsoft, estão sendo processados por 30 veículos de comunicação liderados pelo New York Times, que sempre teve um protagonismo nas discussões de mídia. Com certeza. E o que eles estão fazendo é o seguinte: se vocês forem ganhar dinheiro com essa parada, eu quero quero a minha parte. Porque, obviamente, foi com base no conteúdo que foi produzido. Exato. Só que olha o problema. Aí a OpenAI falou, tá bom, quantos veículos são? 30? Vamos negociar? Vamos embora. Aí eles vão negociar um contrato anual com cada uma dessas empresas para poder ter acesso exclusivo ao conteúdo deles. Agora me fala o seguinte, e os outros 27.999 sites vão ganhar como? O teu site de notícia vai ganhar dinheiro como? Você está produzindo conteúdo. Não, existe uma discussão de até remunerar o conteúdo que nós produzimos no Instagram, né? Tem uma discussão que já corre de um ano praticamente, mas como é que você vai fazer isso? Não, o problema é o quanto, Og. O problema é o quanto. O Spotify remunera os artistas, é incrível. Só que é o seguinte, é 5 centavos de real para cada 1000 plays. Para cada 1000. Não vai pagar a conta do cara, do pequeno músico, nenhum. Cara. Talvez a Madonna, talvez as pessoas que têm a propriedade do Michael Jackson, dos Beatles, vai fazer uma receita. Mas e o cara músico menor? Então, por mais que exista um modelo de compensação, se esse modelo de compensação não for sustentável, não segura a tecnologia. Então, de novo, você me perguntou qual é o maior problema? Para mim, o maior problema nós temos um conflito de propriedade intelectual. Nós precisamos de novas regras e novas leis. E se você perguntar, Kenneth, tá bom, qual que é a solução? Não faço a mínima ideia. Sorte que não sou eu que estou lá no Supremo dos Estados Unidos tendo que julgar essa ação. Porque mas aqui não no Brasil se fala, então, da regulamentação das redes sociais hoje. Sim, você exato. acha que tem que ter essa regulamentação? E de que forma tem que ser? Og, eu vou deixar você responder essa pergunta. Imagina que você tem uma foto sua vazada, uma foto que tiraram da sua janela lá, você sem roupa.
Aí a pessoa vai lá e posta numa rede social. Você quer ter o direito de pedir para aquela imagem ser removida? Óbvio que sim. Claro que sim. Se essa foto foi postada por um usuário, que é o Kenneth Correia, o CPF dele é 123456, e ele tem aquela conta, você manda uma mensagem. Kenneth, você pode tirar a foto do Og que eu não quero que você libere. Vou te processar. Senão eu vou te processar. Aí eu vou falar assim, não, tudo bem, eu vou tirar. Ou eu vou deixar lá, mas você vai me processar e eu vou pagar, né? Não vai demorar, mas eu vou pagar o custo, porque já existe o Viu vai me bancar a ação. Né? É isso. Muita gente já Agora é o seguinte, se é uma rede social que eu posso criar um usuário anônimo, posso postar qualquer coisa, não preciso vincular um CPF ou um e-mail, um número de telefone. A hora que você mandar uma mensagem direta para essa conta fake, quem que vai pagar a foto? Então eu acho que assim, o cenário do zero regulamentação, ele me parece inviável. Não pode se tornar também só fazer uma terra de ninguém, né? É isso, Og. É só fazer meia dúzia de perguntas, meia dúzia de exemplos, você coloca até o mais libertário num cenário complicado em relação a liberar a regulamentação. Agora, também temos que tomar cuidado para não criar uma regulamentação que é tão bem intencionada, porque em geral o legislador é super bem intencionado no cenário que ele visualizou. Só que quando a gente está em momento de inovação, tem coisas que vão acontecer que a gente nem visualizou ainda. Então, tomar cuidado para não fazer o que a Europa fez. A Europa correu e aprovou em 2024 o Europe Union, né? A União Europeia AI Act, o ato de inteligência artificial da União Europeia. Cara, basicamente, não tem absolutamente nenhum modelo de IA desde o ano passado que presta que veio da Europa. A Europa se enterrou na batalha de rede social. Tem modelos brasileiros mais relevantes do que os modelos europeus. A gente vê a Ásia, Rússia e outros países, parece que pulou a Europa, se apagou. Cadê a Alemanha? Realmente. Cadê a Itália? Exatamente. Cadê a França? Cadê a Espanha? São países incríveis. Parece que continuam no velho mundo, né? É isso. Então, de novo, o certo ou errado, eu não sei. Eu sei que as decisões que a gente toma como país definem que tipo de player que a gente é. Eu acho que no ponto de vista de regulamentação no Brasil, a gente ainda está discutindo. Ainda está terra de ninguém no quesito do desenvolvimento dessas tecnologias, mas a gente teve um caso muito legal nas últimas eleições. As eleições para prefeitos e vereadores, eleições municipais, tiveram duas regras do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que vincularam os TREs locais, que eram ligadas à inteligência artificial. Então, primeira, não pode usar a inteligência artificial para pedir voto. Cara, você imagina, bicho, seu WhatsApp recebendo 50 robôs diferentes pedindo para votar no vereador? Aí realmente tem que ter um controle, né? E, cara, não teve. Presta atenção. Você foi abordado? Não. Eu tive pessoas, claro, amigos, sabe? Ó, Kenneth, pô, você vota no meu candidato, beleza, normal. Mas eu não tive robôs. Então, primeira coisa. Eu também não recebi nada sobre isso pedindo voto, a não ser também vindo de amigos. Segundo ponto, cara. E agora com o véu, tá todo mundo de cabelo em pé, como é que vai ser as próximas eleições? Porque a sua capacidade de simular uma história, uma situação, um boletim de notícia tá gigante. Sim. Só que, cara, de verdade, o pessoal maldoso, os hackers, já tinham essa tecnologia 2 anos atrás. Só que saiu uma regra muito simples do TSE. Se for veiculado qualquer conteúdo usando deepfake, que é o nome da tecnologia, sim. O candidato que veicular perde o direito de se eleger por 8 anos. Quantos que você viu deepfakes nessa eleição? Realmente não teve. Sabe qual que teve? Teve um prefeito muito engraçado que fez o dele mesmo, sendo atropelado. Não sei se você vai lembrar, vinha uma caminhonete assim, aí o prefeito foi atropelado. Aí ele levantava, na verdade eu ainda tô aqui. Usou para humor. O único caso delicado que ganhou a visibilidade da mídia foi na prefeitura de São Paulo, cara. A Tabata Amaral tava pegando no pé do prefeito de São Paulo, que inclusive foi o maluco que ganhou depois. Sim. Que ninguém conhecia ele. Você sabe o nome do prefeito de São Paulo? O Nunes. Exato. Mas boa parte das pessoas não sabia responder Nunes. Quem era o prefeito da cidade. Isso lá durante as eleições. O próprio prefeito paulistano e do prefeito em exercício. Então, o que ela fez? Ela fez uma brincadeira assim. Quem é o prefeito de São Paulo? Quem? Aí ela pegou um deepfake do Ken, o personagem da Barbie, sim. E botou a cara do Nunes. Quase perdeu o mandato, cara. Caramba. E ela mesmo resolveu assim, em acordo, parecendo que era uma brincadeira, né? Parecendo que era uma brincadeira. Mas por quê? Porque foram leis claras. Então eu acho que a gente tem como regulamentar isso sem atrapalhar a inovação, mas ao mesmo tempo batendo onde dói. Pegando os pontos na aplicação da lei. Eu acho que esse vai ser um caminho. Acredito que o Brasil esteja... Se você dividir o mundo no meio, sim. A gente está na metade de cima e não na de baixo, o que já é uma ótima notícia, porque em geral, né? Indicadores de educação, indicadores de saúde, indicadores de saneamento, a gente em geral está na metade de baixo. Com certeza. Eu acho que agora dá para dizer que a gente está na metade de cima. Vamos mudar um pouco de assunto, quero falar dos robozinhos que estão surgindo. Você recentemente estava passeando lá no Bioparque Pantanal com
nosso amigo lá. Tony Ventura. Tony Ventura e tal. E o Tony Ventura tem um robozinho desse, custa uns 200 mil reais. Parece um anãozinho. Tem 1,20 e pouco, 30 e poucos de altura Exatamente. e tal. Eu te pergunto, pra que serve esse robô? Muito legal. Pra que ele vai servir pra gente, por exemplo? Cara, vamos lá. Eu tive com o Tony Ventura em Las Vegas, na maior feira de tecnologia do mundo. Não, a NRF é de varejo. Ah, de varejo, eu fui na verdade, CES, que é a de produtos eletrônicos para o consumidor. É verdade. Nessa feira eu vi 2 carros voadores decolar e eu vi 5 robôs humanoides. Então o nome desse robô que você viu, mais ou menos 1,40 m de altura, é o robô humanoide. Por quê? Sim. Ele tenta replicar um pouco do formato do corpo humano, parecer uma pessoa. Se você instalar software agora, dá para você colocar uma voz e ele fala como o ChatGPT. Ele responde... Ele tem câmera, ele consegue ver como o ChatGPT. E ele tem microfone, que no caso seria o ouvido, para escutar o que você fala. Então, um celular ambulante. Isso, exatamente. O celular que parece uma pessoa. Quando você vê o robô andando, cara, aquela mesma coisa da inteligência artificial que te deu medo de achar que ela vai dominar o mundo, é 10 vezes pior com o robô, né? Que é quase como se ela tivesse personificada, cara. Dá uma aflição aquilo. Não, e você vê o robô andando, por exemplo, numa feira, você tá lá passeando, você tá olhando, você olha pra cá, você vê um estande. Sim. O robô não. Negócio do celular, o robô, ele sempre tá indo pra algum lugar, ele sempre tá cumprindo um objetivo, ele não anda à toa, ele não passeia, né? Então essa é a primeira coisa, é um piso firme, é um piso confiante. Aí aquele barulho de robô, porque ele é partes móveis, metálicas. Exatamente. Aí ele vira e fala... bom dia, como eu posso te ajudar hoje? Aí terminou de virar um pesadelo de filme de terror, né, cara? Você até assusta. Mas que é isso? Mas a tua pergunta é muito boa, que é qual é a utilização atual desses robôs? O que a gente, se eu comprar e fazer um investimento desse, botar na minha casa... Primeiro ponto, ele definitivamente não está nesse estágio de um produto para consumidor. Em 2025, eu acho que nem em 2026, a gente vai chegar na loja, vai ter um robô lá que você vai comprar por 10 parcelas de R$1.000 e você vai ter um robô. Não vai. Ainda não estamos no estágio de tecnologia. Aquele robô, por exemplo, que eu trouxe é de uma empresa chinesa chamada Unitree. É o modelo G1. Quem quiser olhar no site tem as informações, tem preço, tem tudo lá. Esse robô, ele caminha e conversa. Ele nem mãos tem, no sentido de que ele não articula para pegar objetos. Ele consegue carregar se um ser humano colocar em cima dele. Tipo, abre uma garrafa de vinho pra mim, nem pensar. Não consegue. Buscar cerveja na geladeira. Eu considero esse o teste mais importante pro robô humanoide estar pronto no mercado, não é, cara? Né? Querendo um cachorro faz isso. Ah lá. Então, o robô ainda tá nesta fase. Agora, o que eu tô vendo de aplicação muito legal, cara, é para eventos. As empresas que querem chamar atenção para os seus estandes, que querem levar a bandeira de uma causa. Lembra que eu atuo com marketing, né, cara? Os meus clientes estão sempre preocupados em como ganhar a atenção do consumidor. Colocar o robô para responder questões sobre a empresa, de repente, que se pré-programar. O que eu vou te falar é o seguinte, Og. É impossível de ignorar. Se tiver um robô humanoide na sala, ele não precisa nem estar se mexendo. Todo mundo vai olhar, todo mundo vai tirar foto, todo mundo vai chegar mais perto. A pessoa mais tecnológica que tiver vai dar uma entortadinha no pescoço. Então eu acho que hoje esse é o grande uso. Agora, a tecnologia está movendo rápido. Tem uma empresa americana chamada Figures, eu te contei da Unitree, que é a chinesa. Tem uma empresa americana chamada Figures, que está numa parceria numa fábrica da BMW na Alemanha. Os robôs humanoides já trabalham 24/7. Então eles pegaram uma parte específica do processo da fábrica. Os robôs da Figures têm articulação de dedos, então eles já conseguem carregar as coisas. Eles conseguem pegar desde objetos grandes e pesados mais brutos até pegar um ovo sem quebrar, para mostrar o nível de precisão de toque. Precisão de pressão. Não. Exato, pressão nos dedos. Então esse robô da Figures já está dentro de uma estrutura de fábrica. Meu Deus, Kennedy, então todas as fábricas do Brasil, do mundo vão ter que... Não, calma. É experimental. Até porque você tem que ver o seguinte, será que um robô no formato do ser humano é o melhor para uma fábrica? Até porque, assim, robotização em fábrica nós já temos faz tempo, né? Já tem há muito tempo, com aqueles robôs com braços mecânicos e tal. Exato. Então, não necessariamente o robô humanoide vai ser o formato que a indústria vai adotar. Agora, o que dá uma sensação, e eu acho que é muito legal a presença nessa feira CES, dar esse olharzinho para o futuro, Og, é que fica muito claro que esse vai ser um companheiro, cara. Eu fico pensando, por exemplo, no público dos idosos que estão lá sozinhos. Você imagina um ChatGPT personificado. Cuidador eletrônico, por exemplo. Cuidador que te leva o remédio na hora certa. Tem um monte de aplicação desse tipo ainda experimental, mas na China, por exemplo, a entrega de produtos no apartamento, você vai pedir lá um prato, a entrega já é feita por robô. O camarada faz na cozinha, bota dentro do robô e escreve quarto 306. Ele pega o elevador sozinho, vai no terceiro andar, procura o 306, toca a campainha para você. Isso já
funciona, não é futuro. Tem alguns restaurantes, inclusive, né? Num desses eventos eu vi um restaurante, uma área de alimentação, que você faz o pedido numa tela, depois vem um robozinho, ele vai, e o garçom ou a garçonete é um robozinho que vem até a sua mesa, né? Tem uma loja que inclusive vai inaugurar em Campo Grande, chamada KFC, que é aquele frango frito do americano. Uma delícia. Os caras na CES fizeram o que seria uma loja do KFC, não tinha a marca, mas era o frango frito. Então era um totem, como aquele do McDonald's fazer o pedido, você escolhia qual o teu produto, era um cardápio limitado, não tinha todas as opções, você escolhia aquele produto, o robô pegava o frango, jogava no óleo que já estava quente, pegava quando terminava, colocava num saquinho, te entregava lá no final. Processo inteiramente feito por robô. Então, esse tipo de solução vai começar a ficar mais comum. Perceba, eu não estou dizendo que não vai ter mais chapeiro. Eu não estou dizendo que vai acabar o McDonald's. Eu não estou dizendo que não vai existir mais alimentação feita por humanos. Eu só estou dizendo que vai ter mais. Vai ser mais comum. É a otimização do processo, né, de uma certa forma. Exatamente. Para fazer mais rapidamente, com talvez a mesma eficiência do humano, mas com uma agilidade maior. E quando isso fizer sentido, talvez isso faça mais sentido no Japão hoje, pensando na renda, no custo de um funcionário. Pode ser que para chegar em Corumbá demore um pouquinho mais. Demore. Eu acho que é essa a transição que a gente tem que olhar. Né? Kenneth, hoje nós já temos, de uma certa forma, as nossas casas autômatas, né? A automatização, a automação, na verdade, das casas que você resolve com uma Alexa. Lá onde liga o ar-condicionado, apaga a luz, abre a cortina, abre a porta, fecha a porta, liga a cafeteira, não liga a cafeteira. Como é que a IA pode se integrar a essa automação para que isso se torne realmente uma coisa fantástica, que traga bem-estar, que traga segurança, que traga, enfim, tudo aquilo que a gente precisa? Nós falamos do ChatGPT, você trouxe o Samsung muito bem. Mas tem duas empresas que estão passando vergonha com a IA. Uma é a Apple, que até agora não conseguiu entregar um assistente que faça sentido com o uso de IA. Exato. E a outra é a Amazon, por conta da Alexa. Og, eu converso com a minha Alexa, eu fico até com vergonha, ela parece tão tontinha, né? Porque ela só consegue acender a lâmpada, de vez em quando ela confunde o ar-condicionado e olha lá, né? De vez em quando não é. Exato. Então, o que acontece? A Amazon ainda não deu esse passo do produto IA diretamente para o consumidor. Mas eu entendo, porque a Amazon criou um ecossistema de automação residencial que a gente está falando sobre liberar a porta da frente da tua casa, está falando sobre um alarme de incêndio que liga para os bombeiros se tiver um sensor identificado, está falando sobre câmeras que se imagens vazarem são a privacidade da tua casa. Então a Amazon lida num nível de criticidade do que acontece na casa mais complicado do que perguntar para o ChatGPT se o Palmeiras tem Mundial. Então ela está sendo mais cuidadosa no quesito dessa automação. Agora, na minha casa, eu mudei de casa em março de 23. Então estou aí 2 anos e pouquinho na minha casa. Cara, as minhas crianças, na idade aí de 7, 9 anos, nem sabem mais como que é apertar interruptor. Porque elas já se acostumaram a pedir absolutamente tudo para a Alexa. Desliga a luz. Hoje o meu filho virou e falou assim, Alexa, fazer um drop-in na cozinha. Aí a Alexa do quarto dele cai numa chamada dentro da cozinha. Aí tava a moça que tava fazendo o almoço, ele falou assim, Cris, você pode trazer um suco de melancia para mim, por favor? Aí, de repente, apareceu um suco de melancia pela porta. Então, imagina a cabeça desse guri, né, cara? Do ponto de vista de automação, né? Lógico. É até um processo meio desumano, eu tô tentando ensinar para ele que não é assim que funciona, né? Mas não vai gerar aquela ociosidade que a gente falou agora há pouco, exatamente. A preguiça, vou pedir para fazer isso. Mas o que eu vejo eu visito, cara, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu vou 2, 3 vezes por ano, pelo menos nos Estados Unidos, eu gosto de visitar aquela loja da Best Buy. Porque ela tem os eletrônicos que são baratos e acessíveis. Então eu não estou muito preocupado, Og, de verdade, com a computação quântica. Uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida nos laboratórios da NASA e tal. Não, eu quero saber o seguinte, qual que é a tecnologia para o consumidor? Que está à disposição. Né? Exato, que a gente pode comprar na prateleira da loja. E eu sempre vou, a primeira sessão que eu vou à automação residencial. Mas eu te confesso, cara, já tem uns 3 anos que eu não vejo muita novidade. Basicamente, os interruptores, as lâmpadas, a máquina de aspirar o chão, aí o controle das persianas, o controle do ar-condicionado, as câmeras de segurança. Que chame a atenção. Nos Estados Unidos tem uma coisa que eu, na minha casa não faz sentido, mas tem um sensor de inundação e eles têm uma... Além do sensor de inundação, tem mais um sensor desse tipo que é bem específico. De sensor de fumaça, que lá é obrigatório. Sim. Então, assim, todos esses produtos eu já tenho. Na minha casa já estão todos funcionando. Então, eu sempre vou assim com os dedinhos cruzados, torcendo para chegar na Best Buy ter uma coisa nova. Mas, cara, de verdade, só está aumentando o tamanho da tela, sabe? Ainda não tenho visto muitas novidades nesse quesito. Tem gente que gosta de controlar o som, poder tocar música na casa inteira. Isso é uma coisa legal de fazer. Mas ainda os sensores e dispositivos estão bem parecidos. O que é legal é que eles são muito mais baratos.
Cara, tem uma Alexa agora que está custando $11, cara. Imagina o quanto isso não é acessível para casa de qualquer pessoa. Estou falando de R$55 no Brasil, $11 nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente vai continuar tendo um crescimento de Alexas, a disponibilidade da Alexa. Eu visitei em Nova York uma agência de publicidade, o cara falou o seguinte, Kenneth, todos os dias de manhã, 50 milhões de americanos, a primeira frase que sai da boca deles é Alexa, me diga as notícias dessa manhã. Então, olha que veículo de comunicação, você poder atingir 55 milhões de pessoas com a tua notícia, com a tua informação, na hora que acorda, né? Então, eu acho que é uma plataforma incrível de comunicação, mas com uma IA que está passando vergonha aí. Né? Você não acha que, por exemplo, a IA, o surgimento das novas IA cada vez mais avançadas, não pode tolir um pouco, por exemplo, o desenvolvimento de equipamentos? Vou te dar um exemplo. Hoje eu não preciso ter a câmera e a lente top master para fazer o que eu faço, o trabalho que eu faço aqui. Eu gravo uma imagem, de repente eu levo para a IA transforma essa imagem numa imagem de cinema. Então, por exemplo, de repente a fábrica de câmera fala, eu não preciso produzir, não vou produzir mais uma câmera, vou botar um adicional aqui e tal, porque você fala que tem ido e não tem encontrado novidades. Será que esse avanço da IA não está, de uma certa forma, não digo barrando, mas entrando e atropelando o desenvolvimento tecnológico de equipamentos, por exemplo? Cara, eu tenho certeza que quanto mais conteúdo sintético a gente criar, quanto mais, que é o conteúdo feito pela IA, quanto mais qualidade o conteúdo sintético tiver, menos a gente vai criar o conteúdo físico, vamos chamar assim. Então eu não acho que... eu vou ter a necessidade de ter um equipamento para produzir aquele resultado. Eu não acho que a Sony ou a Nikon ou a Canon vão deixar de existir. Claro, acho que... Mas eu acho que o mercado delas está menor. Vai mudar. Eu acho que já está menor. Já é menor. Então, isso é sem dúvida um impacto da IA. Ele é positivo ou negativo? Não sei. A Nikon, a Sony e a Canon vão odiar. Mas e o consumidor que agora consegue fazer? A evolução foi muito negativa. Você se lembra? Mas a pergunta é, e o tanto de pessoas que agora têm acesso a poder criar uma cena de cinema de casa? É sempre balanço, Og, a gente falou mais cedo. É sempre o lado positivo acompanhado de um lado negativo. A questão é a gente saber de que lado que a gente vai estar. Kenneth, para a gente finalizar, se bem que tem conversa aqui para mais de metro, mas a gente vai voltar outras vezes conversando sobre isso. Qual é o grande legado que você acha que a inteligência artificial vai deixar para a humanidade? O que você acha assim, cara, se a gente chegar nesse ponto tal, aí a gente revolucionou Og, você me perguntou, claro, você me perguntou o ponto negativo da IA, o mais crítico. Então eu vou tentar responder a tua pergunta dizendo o que eu acho que é o ponto positivo. O mais positivo. É super legal ganhar tempo, é super legal que a ferramenta escreve texto, é super legal que a gente pode criar vídeos e fazer produtos criativos bacanas. Mas nada está me chamando mais atenção em IA do que o que a DeepMind está fazendo. É uma empresa que o Google fundou. O Prêmio Nobel de Química de 2024 foi para o diretor da DeepMind, que ele desenvolveu uma pesquisa científica que demoraria cerca de 20 anos em 20 horas. E ele fez todas as projeções de proteínas, que é a combinação de aminoácidos, possíveis e imagináveis, calculadas por uso de inteligência artificial. Isso em vacinas impede uma pandemia, como nós tivemos. Exato. Então, o avanço da pesquisa científica acelerada por IA, eu acredito que seja o legado mais incrível. E até a busca, talvez, da cura de algumas doenças que nós ainda não conseguimos enxergar até hoje. Câncer, por exemplo, uma série de outras doenças. Né? O câncer é uma doença múltipla, são vários tipos de câncer. Sim. Todos os anos a gente cura 1 a 2 novos tipos de câncer que a gente não sabia curar antes. Eu acho que esse número vai virar 3, 4, 5, 10. E vai aumentar cada vez mais. Essa aceleração. Então eu acho que o mais promissor, o legado mais incrível para a gente como humanidade é o fato de que a gente vai ter pesquisas científicas aceleradas e a gente vai conseguir encontrar soluções para problemas que iriam demorar décadas em meses. E aí isso, cara, é um valor, acho que é incontável, né, o benefício que isso traz para a humanidade. Bacana. Vamos voltar uma outra época aqui pra gente voltar conversando. Com certeza. Sobre... Porque daqui, se a gente... vamos conversar daqui um mês de novo. Cara, vai surgir uma série de coisas novas aí pra gente falar e tal. Sem dúvida nenhuma. Kenneth, obrigado. Maravilha. Og, valeu mais uma vez pelo valeu pelas excelentes perguntas. Aqui no Rodapé vocês vão ver o acesso aí para vocês terem, para o Kenneth poder passar essas 13, né? 13 ferramentas. 13 ferramentas incríveis aí de IA para vocês. A gente vai colocar aqui no Rodapé, podem ter acesso. E quem quiser acessar o livro, acha aonde?
O nome do livro, organizaçõescognitivas.com.br. Dá para comprar a versão digital na Amazon, dá para comprar o livro físico impresso. Tem as duas opções lá. E esse aqui você já vai autografar com a sua letra, seu garrancho que você falou, e eu já fico com ele. Querido, então, olha, muito gostosa essa conversa. Eu sou um cara muito ligado em tecnologia. Acho que pelo menos eu tenho tentado me manter, né, avançado, atualizado pelo menos, me embanando pra caramba para escolher a ferramenta certa. Eu acho que com essa lista eu acho que eu vou acertar melhor. Se bem que eu acho que até já tinha copiado essa lista de uma palestra que você deu no Sebrae. Tava você, o Tony Ventura e o Caio Camargo. Mas já atualizei. De lá pra cá tá já atualizado. Atualizou? Então vou pegar atualizar. Não, tem que atualizar sempre, meu amigo. Senão eu fico pra trás. A cada semana ou a cada 3, 4 dias tem que atualizar. Gente, mas é isso. Enquanto ele autografa pra mim lá, muito obrigado pela presença de vocês. Esse foi mais um MS Cast. Em breve a gente volta aqui com conversas como essas, assim, que, né, deixam a gente sem dormir às vezes. Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado mais uma vez. Valeu, um abraço. Maravilha. Valeu, Kenneth. Valeu. Até a próxima. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí.